É já Rádio Iracema no ar. Hoje com o conteúdo prometido. A gente prometeu de trazer exemplos de perímetro e área de figuras planas, em especial quadrado, exercício que tivesse losango e paralelogramo. Eis o conteúdo para a gente encerrar esse primeiro semestre e logo em seguida, no dia 1º, entrar de férias. Passemos adiante, meus queridos alunos. Na figura, os polígonos em vermelho, em azul e amarelo são respectivamente retângulo, paralelogramos e losango. De acordo com as medidas indicadas, calcule o perímetro da figura. Eu vou chamar aqui a atenção, pessoal, o seguinte: esse perímetro e esta figura corresponde a que é formada pelos 4 polígonos menores. Então, quando diz calcule o perímetro da figura, essa figura maior, que é formada pelo retângulo, losango e os 2 paralelogramos. Lembrando aqui para vocês o conceito de perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica. Então, antes de mais nada, a gente tem que fazer uma análise das medidas de todos os lados. Vamos fazer aqui, começando pela figura que está mais à esquerda, que é o retângulo. Vamos começar daqui, analisando todos os lados da figura maior, que é formada pelos outros menores. Então, eu vou ter como primeiro lado 16, que corresponde a esse segmento. Depois, o segundo lado, esse que mede 10. O terceiro lado, medindo 20, vai ser esse que eu estou marcando aqui de vermelho. Esse aqui vai medir quanto, professor? Eu vou comparar esse lado que é paralelo a este aqui, ó. São paralelos, vai ter a mesma medida. Por sua vez, esse lado aqui está empareado com esse outro lado do losango. Losango, uma figura geométrica quadrilátera que tem 4 lados com medidas iguais. Os seus ângulos internos, eles são diferentes de 90 graus. Os 4 lados são iguais. Então, se os 4 lados do losango são iguais e um deles aqui é apontado como 10 centímetros, eu vou concluir que essa medida aqui que eu estou querendo descobrir mede também 10 centímetros. Temos esse outro pedaço aqui bem discreto, ó. Esse outro lado bem discreto. Quanto é que mede daqui para cá? Muito simples. A parte superior, essa aqui, ó, ela é 24. E essa parte aqui, de baixo, mede 20. É só eu deduzir, olha. Daqui para cá eu tenho 20, para chegar em 24 está faltando 4. Então, esse pedaço menor, esse lado menor dessa figura, formada por esses outros 4 polígonos, vai medir 4 centímetros. Aí eu tenho esse lado aqui, que eu tenho que fazer a mesma análise que eu fiz na parte inferior. Ele é paralelo a este, que também é paralelo ao do losango, e o losango tem lados medindo 10. Conclusão, este lado aqui mede 10. O lado superior, já descobrimos, ele mede 24 centímetros. Esse pedaço aqui, ele corresponde ao inferior, que é 16 centímetros. E finalizando a volta completa na figura maior, eu tenho este último lado, que é paralelo a este, que por sua vez é paralelo ao losango, e o losango tem todos os seus 4 lados medindo 10. Por conclusão final, este último lado da figura maior também é 10 centímetros. Perímetro é o somatório das medidas de todos os lados. Eu tenho que pegar todos esses lados que eu acabei de analisar e somar. Passemos para o próximo slide para ver como é que fica a resolução.
Então, conforme havia dito, vamos ao somatório dos lados da figura, né? Lembrando a vocês que a letra P maiúscula aqui, ó, este P maiúsculo é o representante do perímetro da figura maior, formada por esses 4 polígonos. Vamos somar então os lados de toda essa figura, todos os 9 lados. Vamos lá, vem comigo aqui, pessoal, vem comigo. Olha lá, o primeiro lado, 16, 16, 10, 10, 20, que é o lado que mede daqui para cá, 20. O 10, conforme a nossa análise, que está paralelo ao lado do losango, daqui 10. Esse pedaço menor, conforme a nossa análise, 4 centímetros. Este outro pedaço aqui, que a gente viu que é paralelo ao lado do losango, 10. Lá em cima, a gente tem os 24, que corresponde a esse lado do figura maior. Aqui, ó, 16, conforme a nossa análise anterior. E, finalmente, o último lado, que é este segmento daqui para cá, que a gente analisou, que mede 10. Por quê, professor? Porque está paralelo ao lado do losango, que tem lados medindo 10. Somando as 9 medidas, ou seja, os 9 lados desta figura maior, eu tenho um perímetro correspondendo a 120 centímetros. Nunca foi tão fácil, meus queridos alunos. Exemplo número 2. Na figura, os 5 quadrados são iguais e os vértices do polígono sombreado são pontos médios dos lados dos quadrados. Se a área de cada quadrado corresponde a 1 centímetro, qual é a área do polígono sombreado? Então, meus queridos, eu tenho vértices, são os pontos em uma figura geométrica. Então, na figura sombreada, esses vértices que eu estou pintando aqui de vermelho, esses pontos, eles formam essa figura sombreada. Se você se aperceber, essa figura sombreada, ela é formada por um quadrado aqui no centro, ó, um quadrado, e esse quadrado, conforme foi dito aqui no cabeçalho, ele tem área de 1 centímetro quadrados. 1 centímetro. Sim, professor, e o resto? Ó, se eu pegar esse retângulo aqui, superior, e juntar com esse retângulo aqui inferior, como esse foi dito lá no cabeçalho, os vértices do polígono sombreado são pontos médios. Ponto médio é a metade de um segmento. Então, se eu juntar esse retângulo, que eu estou chamando de 1, com o retângulo inferior, que eu estou chamando de 2, juntando esses dois pedaços, eu tenho um quadrado completo. E qual é a área de um quadrado completo? Foi dito que é 1 centímetro. Resta agora, de sombreamento, ainda para ser analisado, essas duas figuras, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Essas duas figuras nada mais são do que trapézios. São 2 trapézios. Olha que interessante. São 2 trapézios. Eu tenho um trapézio I, vou chamar isso aqui de I, e esse trapézio I e 2 Is. Muito bem. Então, para calcular esse sombreamento, eu vou ter nada mais do que a área de 2 quadrados, que vai se somar com a área de 2 trapézios. Professor, como é calcular a área de um trapézio? Muito bem. Eu tenho que descobrir a base maior, somar com a base menor, e o somatório multiplico pela altura e divido tudo isso por 2. Isso é
a fórmula para calcular a área de um trapézio que está lá naquele material em PDF que todos vocês receberam. Vamos analisar então o que a gente vai considerar como base maior. Olha pessoal, base maior, vou até pintar de azul para ficar em destaque. Neste trapézio, se eu fizer a análise de um, corresponde à análise do outro trapézio, porque os dois trapézios têm as mesmas medidas, então e vão ter também a mesma área. Então olha aqui, ó, esse longo pedaço aqui, meus queridos, é a base maior. A base maior. Foi dito que o quadrado tem área de 1 centímetro. Como é calcular a área de um quadrado, professor? É o lado vezes o outro lado. Se a área é de 1, significa que esse quadrado ele tinha o seu lado medindo 1 também, 1 centímetro, porque 1 vezes 1 dá 1. De tal sorte que eu vou ter 1 centímetro, como daqui para cá é a metade, né, o ponto médio, e daqui para cá também é a metade, é o ponto médio, essa base maior, que está toda aqui pintada de azul, vai corresponder a 2 centímetros. E essa base menor, que eu estou pintando agora, aqui, mostrando para vocês, corresponde à mesma medida do lado do quadrado, e ela mede 1 centímetro. Então eu tenho uma base maior medindo 2, base maior, e a base menor do trapézio medindo 1. Fica agora a altura, ó. A altura é isso que eu estou destacando aqui de azul. A altura, meus queridos, ela caminha só até o ponto médio, ó. O ponto médio desse lado do quadrado. Então, se ela caminha só até o ponto médio, a altura vai ser 1,5 centímetro, ou seja, a metade do lado do quadrado, 1,5 centímetro. Então eu tenho aqui os elementos para calcular a área do trapézio. Base maior, que é 2 centímetros, base menor, que é 1 centímetro, e a altura, que é a metade do lado do quadrado, meio centímetro, 1/2, né? Passemos para o próximo slide, onde a gente organizou essa análise em forma de cálculo. Como eu havia dito, para calcular a área da figura sombreada, eu vou considerar dois quadrados, o quadrado que está aqui no meio, né? O quadrado formado por esses dois retângulos, o inferior e o retângulo superior. Então, eu tenho o quadrado no centro e esses dois retângulos juntos vão formar um segundo quadrado, então é por isso que eu tenho a área de dois quadrados. E os dois trapézios, um do lado direito, que eu chamei de I, e um trapézio do lado esquerdo, que eu chamei de 2Is. Então por isso que eu tenho aqui, a área da figura sombreada vai ser 2 quadrados mais 2 trapézios. O exercício mostra que a área de um quadrado é 1 centímetro quadrado. Então já me adiantei aqui, coloquei 2 vezes 1, que é 1 corresponde à área de um quadrado. E ficou agora 2 trapézios, que no slide seguinte eu mostro como é que eu vou calcular a área do trapézio, se bem que no slide anterior eu já havia feito a análise, descobri as medidas das bases do trapézio e da altura do trapézio. Passemos para o slide seguinte. Então tá aqui, conforme havia dito, aqui só para calcular a área de um trapézio, base menor 1 centímetro, base maior, que é essa aqui, ó, 1 centímetro, base maior 2 centímetros, a altura do trapézio, que é só esse segmento daqui para cá, que é meio centímetro, porque para aqui no ponto médio do lado do quadrado. Então tem aqui o trapézio formado. Efetuando então as contas, inicialmente eu vou somar o que está dentro do parêntese, né? 2 mais 1, que dá 3.
O 3, por sua vez, como resultado da soma dentro do parêntese, ele vai multiplicar a altura, que é a fração 1,5. O 3 multiplica 1, dá 3 vezes 1, 3. E eu vou repetir o denominador daquela fração, de tal sorte que eu vou obter na parte superior este resultado, ó, 3 meios. 3 meios, se eu efetuar isso aqui, essa conta, pessoal, dá 1,5. E se eu pegar esse 1,5 e dividir por 2, o resultado final dessa divisão é 0,75. Então vou pegar esse resultado e botar bem aqui, porque a área de um trapézio, 0,75, para multiplicar com 2. Então, conforme havia dito, só para reforçar o cálculo da área de um trapézio, 1, que é a base menor, 2, que vai se somar com essa base maior, com a base menor, que é 2, 2 mais 1, 3, 3 vezes 1, 3, e o 2 aqui que está dividindo o resultado. Então fica essa fração, 3 meios. 3 meios dá 1,5, 1,5 dividido por 2, 0,75. E eu já coloquei aqui, ó, 2 vezes 1, os dois quadrados, né? Dá 2. 2 que multiplica os dois trapézios, né? 2 que multiplica 0,75. 0,75, lembrando, é o que? A área calculada de um trapézio. Aí eu obtenho 1,5. 1,5 somado com 2. A área sombreada vai corresponder a 3,5. 3,5 centímetros quadrados é esta área sombreada. Determine a área total da figura, sabendo que ela foi construída por meio de sobreposição de trapézio e paralelogramo. Então eu tenho aqui, meus queridos, do meu lado direito em amarelo, o paralelogramo. Esse paralelogramo ele tem a sua base aqui, medindo 30 centímetros, e esse 20 aqui do lado direito é a medida da altura desse paralelogramo. O cálculo da área de um paralelogramo é semelhante à área de um retângulo. Base vezes altura. Do lado esquerdo, sobrepondo o paralelogramo, eu tenho esse pequeno trapézio. E esse trapézio ele tem medidas a seguinte: 15 centímetros na base menor, 25 centímetros na base maior, e a altura deste trapézio corresponde a 10 centímetros. Ele quer a área total da figura, que é formada pelo paralelogramo e pelo trapézio. Mas a gente tem que lembrar que o trapézio sobrepõe o paralelogramo. Então se sobrepõe, que é justamente essa área que está aqui alaranjada, se sobrepõe, eu não vou poder contar isso aqui duas vezes. Então como é que eu vou calcular a figura maior, que é formada pelo paralelogramo e o trapézio, sem contar duas vezes esse lado aqui, essa superfície? Eu simplesmente vou calcular o trapézio que está externo aqui, ó, trapézio externo. Eu vou considerar esses pedaços que eu estou destacando aqui, ó. Quanto é que mede daqui para cá, ó, em azul? Ora, se todo esse pedaço corresponde a 15 e a parte interna que sobrepõe o paralelogramo mede 10, de 15 eu tiro 10 e vou descobrir que esse lado externo corresponde a 5. A mesma análise eu faço aqui na parte inferior. Se todo este pedaço no trapézio mede 25 e o pedaço que sobrepõe o paralelogramo mede 10,
Então daqui para cá, de 25 eu tiro 10. No trapézio externo eu tenho 15. Então é com essa base medindo 5 e essa outra base medindo 15 que eu vou considerar para os cálculos da área total da figura formada por esse trapézio e por esse paralelogramo. Lembrando a vocês como é calcular a área de um trapézio. Eu tenho que ter a base maior somada com a base menor, multiplicado pela altura, que já está aqui, e tudo isso, depois de efetuado os cálculos, é dividido por 2. Passemos para o slide seguinte, onde a gente organizou todos esses cálculos. Então, conforme havia dito, a área da figura, a área total da figura formada pelo trapézio e pelo paralelogramo vai ser a área do paralelogramo. Como é calcular o paralelogramo? Eu havia dito que é simplesmente a base multiplicada pela altura, e a altura aqui, ó, mede 20. Então, 20 vezes 30, que vai corresponder a 600. Isto é a área do paralelogramo que está de amarelo. E conforme havia dito, eu vou considerar o trapézio externo, que ele tem medindo aqui 5, que é a base menor, e daqui para cá, externamente ao paralelogramo, eu só tenho 15, base maior. Então eu tenho 5, somatório das bases, mais 15, vai dar 20. 20 vezes 10, que corresponde à altura do trapézio externo, dá 300. Perdão, 20 vezes 10 dá 200. 200 dividido por 2 corresponde a 100. Finalizando, 100 somado com 600, a área total da figura vai corresponder a 700 centímetros quadrados. Perfeito? E aí a gente finalizou os exemplos contemplando a nossa aula de hoje. Um forte abraço, sorriso no coração de cada um de vocês. Tchau!